Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023. Primeira semana do tempo comum. E a liturgia da palavra continua na sequência da primeira leitura da carta aos Hebreus, depois o Salmo e depois o Evangelho. Vamos fazer um breve comentário ao final. Então, a primeira leitura, Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 14. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Antes animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo é o Salmo 94, versículos 6 a 11. O Salmo responsorial é o versículo 8. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os vossos corações. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhes jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. O Evangelho do dia está em São Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, ou o Evangelho, o reino, anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Mateus 4, 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato.
Por isso Jesus não podia entrar mais publicamente numa cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que iremos notar é que sempre a liturgia da palavra, os textos têm conexão óbvia e lógica entre si. A Igreja Católica, depois de 2000 anos, lendo e estudando a palavra de Deus e vivenciando no seu dia a dia os santos e tantos acontecimentos no decorrer dos 2 últimos milênios, certamente ela aprendeu muito bem a fazer as conexões corretas entre os textos da Bíblia. Então, a primeira leitura de Hebreus fala justamente do episódio citado no Salmo e citado também lá no livro do Êxodo, aquela ocasião onde ocorreu uma revolta do povo porque não tinha água. E depois de 40 anos vendo todos os milagres de Deus, ainda assim colocaram Deus à prova. E o Evangelho, ele encerra mostrando que Jesus tinha o poder de curar. E ele queria curar. Só que, como ele era muito procurado, ele fez milagres e por isso ficou muito famoso, ele então sempre ficava no deserto. E aí o que acontece? As pessoas tinham que procurá-lo. Então, a lição principal para nós é nunca fechar os nossos corações para Deus. Mesmo em momentos de muita dificuldade, como o que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Momentos de extrema dificuldade. É neste momento que devemos sair e buscar a Deus, no deserto. Porque Deus está sempre à nossa disposição. Mas nós precisamos buscá-lo. Por isso Nosso Senhor ensinou tão cheio de autoridade. Aquele que buscar, vai encontrar. Então não fechemos os nossos corações, mas antes o abramos e procuremos a Deus, que está sempre à nossa disposição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.